Tópico 2, as ações produtivas e o trabalho humano. Vamos agora analisar um pouco dentro desse maravilhoso mundo, desse enorme mundo da cultura, um aspecto que é a ação do homem sobre a matéria, que nós chamamos de trabalho. Vamos então entender essa questão do trabalho humano. A ação produtiva do homem, a atividade do homem, é trabalhar a matéria, e quando o homem trabalha a matéria, ele dá significado àquela matéria. A matéria que era apenas vamos supor, um pedaço de madeira que está no bosque, é um objeto da natureza. O homem pega esse objeto, esse pedaço de madeira, leva para a sua casa e na sua casa ele trabalha esse objeto. Vamos supor que ele trabalhe esse objeto colocando esse pedaço de madeira num torno e trabalhando com suas mãos e com a ajuda da máquina, ele faz um castiçal ou faz qualquer objeto torneal, faz um peão para o filho dele brincar. Esse peão, esse castiçal são objetos culturais, são objetos que o homem trabalhou e deu um significado especial para eles. Os objetos culturais, todos os objetos culturais que o homem produz, primeiro, eles têm o dom de reforçar o gesto e o costume. Nós falamos do gesto e do costume no tópico anterior. O objeto reforça o gesto. Vamos supor o gesto de cumprimentar. Eu falei da continência. Aqui o militar cumprimenta alguém com um gesto. Há um outro gesto de cumprimento tradicional, muito antigo, que ainda hoje se usa, que é o gesto de levantar o chapéu. O chapéu é um objeto cultural. O chapéu foi produzido pelo homem, é um objeto cultural, e levantar o chapéu era uma forma de cumprimentar. Um escritor brasileiro, carioca, o Nelson Rodrigues, ele dizia que o chapéu era um instrumento humano do respeito. Quando acabou o chapéu, diz ele, acabou o respeito também. De qualquer forma, essa frase, por mais jocosa que seja, ela ilustra a ideia de que o chapéu, o objeto, reforça o gesto e reforça o costume. O objeto produzido pelo homem, ele humaniza o mundo. Se nós observamos uma paisagem, vamos imaginar uma paisagem marítima, um mar. Estamos num promontório, numa praia, estamos observando o mar e temos diante de nós o mar e ele nos traz então uma linda paisagem natural. Ali, naquele momento, daquele foco que nós estamos dando, daquele enfoque que nós estamos olhando o mar, não há nada ali que seja objeto de cultura humana. É pura e simples natureza. De repente entra no nosso foco, no foco da nossa paisagem, entra um barco, vamos imaginar um veleiro. E esse veleiro cruza a nossa paisagem. Ali está um objeto cultural. O homem produziu aquele veleiro e o homem está humanizando o mundo. Aquela paisagem não é mais uma paisagem natural só, ela é uma paisagem humanizada, porque tem aquele toque do veleiro que está passando ali. O homem está participando da paisagem, ele está trabalhando a paisagem, ele está enriquecendo a paisagem. Ainda para usar essa imagem do mar, vamos imaginar o promontório e em cima do promontório um farol enfrentando as ondas. O farol enfrentando as ondas com a sua lâmpada acesa tem 1 milhão de simbologias diferentes que não vamos tratar agora, mas podemos só pensar nisso. É a assinatura do homem. É o momento em que o homem, é um objeto que o homem colocou e que está humanizando a paisagem, humanizando o mundo. O homem, pela sua ação, humaniza o mundo. E carregam significados. Todo objeto que o homem fez carrega significado. Aquele peão que eu acabei de mencionar, que o torneiro fez com o tronco que ele encontrou no mato,
ele pode se tornar um objeto de grande apreço familiar. Quando o pai morre, o filho guarda aquele peão como lembrança que o meu pai deixou. Aquilo se torna precioso. Ninguém vai dizer que aquilo é apenas um pedaço de madeira torneado. Não é mais isso. Agora ele está carregado de outros significados. O anel de noivado não é um mero metal com uma pedra em cima. Ele está carregado de significados também. O trabalho é a melhoria do mundo. O homem, pelo trabalho, ele melhora o mundo. O trabalho é o caminho da realização humana. Antes o trabalho era visto como castigo. Agora, o trabalho é visto como realização do homem. O homem se realiza pelo trabalho. O trabalho é o caminho para que o homem se realize. Essa é uma visão relativamente recente do trabalho e uma visão muitíssimo importante do trabalho. Algumas das principais ações produtivas humanas. Primeiro, a técnica. A técnica, vamos voltar ao exemplo do homem que pega lá a madeira para transformar no peão, é a apropriação do mundo. O homem, pela técnica, ele se apropria de alguma coisa e a transforma. O conjunto dos objetos simbólicos que o homem transformou, todo esse imenso conjunto, nós também chamamos de cultura. Então, cultura não é só o trabalho, mas cultura é o conjunto de todos os objetos simbólicos criados pelo homem. Os monumentos, a arte, os livros, tudo aquilo que o homem produziu e que enriquece o mundo é cultura também. A linguagem, já falamos, a linguagem é um enorme objeto de cultura e com todas essas atividades, o mundo deixa de ser planeta para ser mundo. A Terra deixa de ser planeta Terra para se tornar o lar humano, o lar do homem. Aqui não é um planeta árido, aqui existe um ser que transformou esse mundo e que lhe deu um novo significado. O mundo da economia é um outro campo enorme da cultura, o mundo do direito e o mundo das instituições também um maravilhoso campo da cultura. Desses mundos todos, é preciso lembrar o seguinte, são tantos mundos diferentes, são tantas atividades do homem, que às vezes nós podemos pensar que o homem se perde no meio disso. De tanta coisa que ele criou, ele acaba sendo um joguete daquilo que ele criou. Não é assim. Se isso acontecer, ele está errado. O essencial, o centro de tudo, a referência de todo tipo de trabalho e de todo tipo de produção é sempre o próprio homem, é sempre a pessoa humana.